Shalom Adonai, povo de Deus! Hoje nós vamos trazer um estudo para vocês, o reinado do rei Ezequias, sua história. Amém? Eu quero que vocês possam entender um pouquinho sobre isso. Vamos ser bem breve, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para vocês. Pai, soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, entregamos nas tuas mãos, ó Pai, a vida dos teus filhos, Pai, Senhor. E eu creio que o Senhor está abrindo o Pai, entendimento Senhor, dos que o teus filhos, Senhor a venha, tua ó palavra, Pai, Senhor abrir o Jesus. intelecto, Derrama Senhor mais de Deus, ti, Senhor Deus, derramando, Senhor derrama Deus, o suas conhecimento, bênçãos, tua sabedoria, ó Pai, misericórdia. na vida dos Assim teus nós te filhos, Pai, pedimos, em guardando e nome livrando de todo mal, Jesus. em nome de Amém. Jesus, amém. Amém, povo de Deus. Olha só. Vamos começar falando. O nome do rei Ezequias traduzido é Deus é a fortaleza. A Bíblia vai nos relatar que o reinado do rei Ezequias começou quando ele tinha 20 anos de idade e por 29 anos ele reinou em Judá. Amém? Olha só que interessante. O rei Ezequias começou a reinar bem na época que o rei Oséias já reinava no seu terceiro mandato. Né? Então a gente vai ver que Israel ali já tinha sido dividido, reino sul e reino norte. Né? A Bíblia vai nos relatar dessa divisão de Israel. E o Deus ele se agradava do reinado do rei Ezequias. Assim como eu creio que o Senhor Deus está agradando de mim e de você nesta noite. Porque nós estamos aqui dispostos não somente a falar do amor de Deus, falar da palavra do Senhor, falar da grande cura que Deus deu para o rei Ezequias. Nós estamos aqui que possamos alcançar vocês esta noite. Em amém? nome de Jesus. O pastor Felipe vai estar lendo lá em Isaías 38, onde vai falar sobre a doença e a cura do rei Ezequias. Abre comigo, irmãos, venha comigo. Abre sua Bíblia, Isaías, seu capítulo 38, versículo 1, 2 e 3, que vai dizer: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma doença mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2: Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3: E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Olha só que palavra, né, igreja? Eu fico imaginando que ali, a Bíblia já está nos relatando que Ezequias, ele era rei de Judá, né? Como a gente falou, ele começou a reinar, ele tinha 20 anos de idade. E o seu reinado ele era agradável aos olhos do Senhor. Porém, Ezequias ele ficou doente, adoeceu de uma enfermidade que era para a morte. E Deus fala o quê? Vai lá, Isaías. Vai lá, meu profeta, fala para ele colocar a sua casa em ordem. Porque ele iria morrer e não viveria mais. E a parte mais interessante é que Isaías chegou ali, entregou essa profecia para o rei Ezequias. A palavra de Deus vai nos dizer que o rei Ezequias ele estava doente, não estava andando, virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Eita, Jesus. E falou: Senhor, lembra-te de quando eu fazia as coisas para ti. Ezequias, quando ele coloca essas lembranças ao Senhor, ele fala de quando ele fez a Páscoa, ele trouxe a Páscoa novamente para o povo. Ele trouxe aquilo que Deus já tinha dado para o povo quando o povo tinha saído do Egito. Ele falou: lembra-te, Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, lá em 2 Crônicas 30, sobre isso, que Ezequias ele trouxe para o povo de Israel a Páscoa. Ele falou para o povo se ajuntar, ele convidou as tribos ali para participar da Páscoa. A Bíblia vai nos relatar que ele está fazendo tudo que era reto aos olhos do Senhor. Tanto é que em 3 livros da Bíblia vai falar sobre ele. Não somente lá em Isaías, no livro inteiro, mas também fala em 2 Crônicas, fala também em 2 Reis 20. Então nós possamos entender, abrir nosso entendimento para aquilo que Deus tem nesta noite. E Deus ele tem algo novo para o meu e para o teu coração. Na cura ali do rei Ezequias, o Senhor Deus está falando que também nos cura. A Bíblia Aleluia, fala um pouquinho Jesus. mais adiante, que depois que ele orou ao Senhor, Deus ele se agradou naquela oração e manda o profeta voltar de novo a Ezequias e fala assim, que está acrescentando 15 anos da vida. Oh, glória, do rei Jesus. Ezequias. Sabe o que Deus está falando hoje? Ele está multiplicando aquilo que você acha que já acabou. Em nome de Jesus. Aquilo que você acha que foi o fim, o Senhor fala: estou eu dando mais 15, 30, em 60 nome de anos, Jesus. porque o nosso Deus ele é fiel para cumprir promessa em nossas vidas, amém? A gente vai estar lendo um pouquinho sobre Ezequias celebrando a Páscoa, lá em 2 Crônicas 30, em nome de Jesus, pastor Felipe. Venha comigo, os irmãos, abre sua Bíblia, 2 Crônica, seu capítulo 30, versículo 1, 2 e 3 apenas. E vai dizer: Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 2: Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Versículo 3:
porquanto não o puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Olha só que interessante, mas a parte mais interessante é que ele não desistia, coisa que às vezes a gente faz, né? Ele quis voltar aquilo que Deus havia colocado lá atrás, quando o povo havia saído. A Páscoa é uma celebração que eu falo que é uma celebração incrível que Deus nos dá, né? Hoje a gente não faz como o povo de antigamente, mas a Bíblia vai nos relatar que eles faziam pão de asno, pão de ervas amargas, para lembrar de onde Deus havia tirado eles. E eu creio que nesta noite o Senhor Deus está abrindo não somente o nosso entendimento, mas o Senhor Deus está tocando em mim e você. Porque aqui eu falando essa passagem, falando um pouco dessa história do rei Ezequias, eu já consigo sentir a presença de Deus. Oh, glória, eu creio Jesus. que vocês que estão aí do outro lado vão sentir também. A gente vai voltar lá em Isaías 38, a gente vai ler 17, 18 e 19. Para você poder entender. Depois Ezequias ele fica alegre com a cura que Deus havia dado. Daí ele faz um cântico ao Senhor, que nós possamos ser como ele nesta noite. O pastor Felipe vai estar lendo para nós. Então, abre de novo sua Bíblia em Isaías, seu capítulo 38, versículo 17, 18 e 19, que irá dizer, seu versículo 17: Eis que foi para a minha paz, que tivere grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Versículo 18. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tuas verdades os que descem a cova. Versículo 19. O vivente, esse te louvará, como eu hoje o faço. Ó Pai, aos filhos fará notoria a tua verdade. Amém? Olha só que palavra forte. Ele fez um cântico, ele cantou ao Senhor, ele glorificou, exaltou o nome do Senhor por aquilo que Deus havia feito na vida dele. Que nós possamos também exaltar, glorificar a Deus Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vocês vão dizer assim, mas ainda não aconteceu nada. Mas pela fé vocês vão alcançar. Aleluia, pela Jesus. fé vocês vão ver o que o Senhor Deus pode fazer. A fé a gente não sente, igreja. A gente não coloca nossas mãos, a gente não consegue ver. Mas quando nós acreditamos que Deus, Ele está nesse negócio, Ele está na frente, eu tenho a certeza que Ele vai fazer algo acontecer na tua vida. Amém? E eu creio que Deus Ele vai te honrar através dessa palavra, através um pouquinho da história do rei Ezequias. Eu sei que o Senhor Deus Ele vai trabalhar no teu meio, na tua casa, no meio da tua parentela. Você vai falar assim, mas eu não estou com uma enfermidade na minha carne física, mas pode estar com uma enfermidade muitas vezes na sua alma. Você pode estar com o seu coração ferido. Jesus. Alguém pode ter ferido você. Às vezes você pode falar assim, eu não consigo liberar o perdão, eu não consigo mais acreditar daquela pessoa, mas Jesus esta noite está falando para mim e para você que Ele está colocando algo novo. Em nome de assim Jesus, como Ele curou ali o rei Ezequias. Se você virar o teu rosto contra a parede, o Senhor Deus vai começar a te curar. Ele vai começar a te restaurar. Ele vai começar a trabalhar no meio da tua casa, no meio da tua parentela. E eu creio que coisas grandiosas o Senhor ainda vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no tábua do seu coração. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos a Ele. Faça assim como esse rei. Acredita que Deus Ele pode mudar a tua história, porque nós acreditamos que o Senhor vai mudar a tua história. E eu creio que testemunhos irão acontecer para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar, vos guardar nesta noite em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é a Bispa Letícia. Estarei orando por vocês. E aqui quem vos fala é o pastor Felipe. Irmãos, deixa eu trazer pelo menos o que eu entendi sobre essa passagem. Ezequias, ele adoeceu. Só que a gente vai ver que ele não tinha feito nada. O que aconteceu? O pecado dele, talvez ali, seria porque ele tinha feito coisas que não tinha agradado ao Senhor. Mas o que aconteceu? Ele tinha crédito com o Senhor. Quando ele fez a Páscoa, ele falou, Senhor, lembra-te de mim. De quando eu fazia ao Senhor, quando eu louvava, quando eu adorava, quando eu levantei o povo, né, para celebrar, para adorar o Senhor. Aí então Ezequias ele vira o rosto. E muitas das vezes quando a gente tem crédito com o Senhor ele escuta a nossa oração, ele escuta o nosso clamor, né? Que a gente possa verdadeiramente ser igual a Ezequias, com o coração voltado a Cristo. Eu creio que você que vai escutar, vai ver através da televisão,